Você já passou pela dor de perder alguém? Como foi a sua reação? Ou você conhece alguém que passou por esse momento e como você ajudou essa pessoa? A lição vai falar um pouquinho sobre isso com a gente dentro do Metanoia. Vem comigo. E aí, meus saleiros, minhas luminárias, certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, canal do Jovem Cristão. Estamos aqui estudando a lição jovem toda semana. Tem uma dica bacana para você que quer aprender sobre profecia bíblica de uma maneira fácil, de uma maneira bem dinâmica. Eu estou fazendo uma série sobre profecias chamada A Última Verdade. Então, toda semana, nessas semanas de março, eu vou estar colocando aqui um vídeo falando sobre profecias. Já tem um vídeo aqui que nós postamos essa semana. Estamos falando sobre Daniel 2, Daniel 7, vamos falar sobre as 2.300 tardes e manhãs, vamos falar também sobre Apocalipse, para despertar em você aí o estudar profecias. Saber que você, como saleiro luminário, a gente tem que entender de profecia sim, tá bom? Então, vocês estão convidados aqui no canal. Toda semana a gente vai estar lançando esse vídeo, tá ok? E você que já faz parte aqui da família Vira Crente, Deus te abençoe. Você que ainda não faz parte, só chega aqui, assiste o vídeo e vai embora. Vira Crente, se inscreve aí, por favor. Faça parte aqui da nossa família. Curta o vídeo e compartilhe. Vamos para os nossos abraços. Hoje só 2 abraços aqui de maneira bem rápida. Tem o Adam. O Adam, ele tá lá em Teresina, no Piauí, como ele colocou aqui no comentário, né? Terra quente. É bem quente. Se aqui tá calor, tô gravando para vocês que agora eu tô suando. Tá quente demais, imagina, lá em Teresina. Mas um abraço aí, então, pro Adam e pro grupo de jovens Shekinah do distrito do Aeroporto. Deus abençoe todos vocês, meus saleiros e minhas luminárias. E um abraço pro Pablo, lá de Seropédica, KM49. Já passei algumas vezes por aí, tá? Eu já trabalhei na região aí da Baixada Fluminense um tempo. Deus abençoe você, meu jovem, e todos os jovens aí da região. Mas então nós vamos agora para a nossa lição, que tem como título Cura no Sofrimento. O texto-chave está para a gente lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Entre algumas coisas, Paulo fala ali sobre a morte, sobre ter esperança na morte, nós entendermos o que acontece com as pessoas que morrem, e a lição ela foca nessa parte aí. Então, título da lição, Cura no Sofrimento, temos o texto-chave, lê todo o capítulo para você pegar todo o contexto, e nós temos a nossa tirinha. Dá uma olhada aí. A tirinha está bem simples. 2 pessoas estão aí tristes, uma do lado da outra, e você vê que elas não estão falando nada. Simplesmente aqui, uma com a mão no ombro da outra, dando apoio. Quando alguém que nós amamos está passando por um sofrimento, a gente não precisa ficar falando. Só de estar ali do lado, isso já vai ajudar muito a pessoa. Isso vai fazer a diferença. A gente tem que aprender o momento certo de falar, a hora certa de falar. Se não é o momento, fica quietinho, mas esteja do lado, dando total apoio. A gente vai entender um pouquinho melhor isso no decorrer da semana. Dá uma olhadinha na lição aí, que vem contando a história de um pastor que perdeu a mãe dele. Só que tenta, não sei se você já passou por a perda de alguém, tenta se colocar. Eu perdi já os meus avós, eu não tenho mais avós nem maternos e nem paternos. Mas pessoas também que eu amo, amigos, pessoas que eu considerava como pai. Bom, já tive perdas. Talvez você passou por isso também. E nesse momento as pessoas tentam nos confortar de alguma forma. Mas muitos de nós passamos por um momento que você não quer ser confortado. Você está chateado, você está triste, você questiona Deus, você questiona as coisas. E não há nada de errado nisso até certo ponto. Porque você está triste. E muitas dessas pessoas, as frases que nós mais ouvimos dentro nós adventistas que acreditamos o que realmente acontece quando se morre quando Jesus voltar, você vai reencontrar, mas a gente quer agora, a gente não quer esperar. Isso é natural da gente como ser humano, o querer estar com a pessoa para sempre. A lição vai trazer para a gente como lidar com a dor, e o mais importante é que no meio da sua dor, Deus está ao seu lado. Ele está com a gente passando por esse momento tão doloroso. Ele já passou por isso com o filho dele. E é isso que nós vamos entender agora na parte de segunda-feira. Paulo escreve a carta para Tessalônica no momento em que aqueles irmãos de uma jovem igreja estavam passando por um momento muito difícil. Estavam acontecendo muitas mortes e ali estava uma tristeza tremenda. Então ele manda uma carta de apoio para os irmãos. Ali ele está falando que não tem problema nenhum em você ficar triste por perder alguém para a morte.
Salomão fala isso, né, que nós temos tempo para sorrir, tempo para semear, para colher, para plantear. Então, Paulo ele dá esse consolo para as pessoas que ali estavam naquela igreja. Se a gente parar para pensar, a morte, por que dói tanto? Nós fomos criados para viver eternamente e não para morrer. Então a morte ela é uma vilã que entrou no mundo através do pecado. E não tem problema nenhum você ter raiva da morte, você odiá-la, vai passar. E a morte é tão ruim que o próprio Cristo passou por esse momento. Ele veio aqui, morreu por nós. Lembra que eu falei que Deus ele teve esse momento de tristeza também de ver o seu filho morrendo e ele sabia que Cristo ia ressuscitar? Cristo ressuscita e mostra pra gente que um dia tudo isso vai passar. Como eu disse aqui, não tem problema nenhum você ficar triste, ter o seu momento de luto. Mas a gente tem que também ter um momento de luta. Fazer coisas que vão te ajudar a espairecer. Você não vai esquecer quem já faleceu, que é um amigo, um ente da família, você nunca vai esquecer. Mas nós temos que continuar a caminhada e tendo a esperança de, assim como Cristo ressuscitou, os nossos entes queridos também vão ressuscitar. Nós vamos passar a eternidade com eles. Eu falo que nós, adventistas, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos esse conforto de saber que tudo é passageiro, por mais que doa, por mais que soframos aqui, mas isso vai passar em nome de Jesus. Já parou para analisar na história de Jó todo o sofrimento que ele passou? Ele perdeu todos os seus bens materiais, mas ele perdeu os seus 10 filhos. Todos os filhos morreram de uma vez. Abrindo um parênteses aqui, tem muita gente que critica a esposa de Ló, mas você já parou para analisar que uma mãe perdeu, a de Jó, não de Ló, tá? Perdeu 10 filhos, essa mãe perdeu 10 filhos, está vendo seu marido sofrendo e ela fala ali, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. É até compreensível pelo sofrimento que ela estava passando. Mas Jó falou, aconteça o que acontecer, eu não vou amaldiçoar o meu Deus. E a história conta pra gente que os amigos chegaram até Jó e ficaram do lado dele calados, em silêncio, só dizendo assim, ó, toma aqui, o que você precisar, demonstrando através dos atos, não precisou falar nada. Depois eles acabam enfiando os pés pelas mãos, falando as besteiras lá, como nós sabemos, mas Jó é irredutível, porque ele tinha uma esperança. Agora você já parou para analisar que depois da provação, Jó teve tudo em dobro. E aí, novamente, ele teve 10 filhos. Por que não 20 filhos? Porque quando Cristo voltar, ele vai devolver para Jó os 10 filhos que morreram. Jó vai ter tudo em dobro. Mas o que a gente pode tirar aqui, dentro dessa história, é a primeira parte que os amigos de Jó chegaram ali e ficaram do lado dele. Você já passou por um momento que você está num velório e tem aquelas pessoas que chegam assim, ainda bem que ele não sofreu, né? Cara, não quero saber se a pessoa sofreu. Eu não queria que a pessoa morresse. Deus sabe o que faz. Cala a boca, meu filho, não fala nada não. Eu conheço pessoas que acabam falando mais do que deviam. Mas nesses momentos, a gente não precisa falar. Nós temos que estar ao lado, apoiando. Assim como os amigos de Jó fizeram na primeira vez. Comentei aqui que a morte não é natural, não era para existir, é um inimigo que nós temos e vai ser o último inimigo que Jesus vai vencer. Conforme o Apocalipse fala lá pra gente, né, que não mais existirá a morte, não vai mais existir sofrimento. E nesses momentos de sofrimento, estar ao lado de alguém que realmente nos compreenda e dê apoio é extremamente essencial. Cristo pediu que os amigos dele estivessem do lado dele no momento que ele estava mais precisando, estava sofrendo. Nós conhecemos a história, apesar dos meninos ali terem vacilado com Cristo, mas eles estavam ali com ele. Você já passou por isso? Está num momento muito difícil e você tem amigos ali verdadeiros ao seu lado, te apoiando? Você já fez isso? O que a gente pode melhorar como amigo? A lição interessante que ela está trazendo, que a nossa mente tem que ter esse cuidado com o sofrimento, com a dor, mas que a nossa mente também tem que estar pronta para ajudar ao próximo, em meio ao sofrimento. E o que é sofrimento para você? Dentro do que nós estamos estudando, essa é a palavra da nossa rede semântica, sofrimento. O que eu penso? O sofrimento, ele demanda de tempo para ser curado. O sofrimento demanda de mim uma resiliência. E o sofrimento também é apoio. Apoio que eu tenho que dar àqueles que estão ao meu lado. O que você pensa? O que vem à sua mente? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Como eu falei para vocês aqui, Jesus, no momento de muito sofrimento, pediu ajuda humana, pediu ajuda dos seus amigos. E ele foi em oração. Jesus Cristo estava vivendo o luto antes da morte dele, porque ele sabia o que ele ia passar.
E aquilo estava muito pesado para ele, tanto que a gente conhece a história, ele pede até que, se fosse possível, Deus passasse aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus. Quando ele volta, os meninos estão lá, dormindo lá. Você não é esse amigo não, pelo amor de Deus, vira crente, hein? Mas Jesus precisou daquele apoio. E a oração foi onde ele tentou buscar força. A gente tem que entender que pessoas que passam por luto, nós temos que dar um apoio, como eu falei, muitas vezes só estar ali, mas a pessoa vai passar por um tempo. Esteja ali, ó, fala com a pessoa, chega na casa da pessoa e fala, ó, trouxe aqui uma comida para você. Ah, não quero comer não, mas está aqui. Dorme lá na casa da pessoa. Nós conhecemos uma irmã que ela passou por um momento muito difícil. Ela perdeu o filho e perdeu o esposo num acidente. E quando nós a conhecemos, isso já tinha acontecido e tal, mas as irmãs contam que foi um momento assim de realmente união. Várias irmãs se revezavam dormindo na casa dela com ela, apoiando ela, e isso foi extremamente importante para que ela tivesse forças para continuar e ainda continua, porque a dor está ali, o sofrimento está ali, lembra? Mas ela tem esperança de reencontrar tanto o filho quanto o marido. Então, é essencial nós estarmos firmes ao lado daqueles que precisam. Cristo precisou de ajuda. Quem dirá nós, que somos seres humanos? Ele poderia estalar os dedos e não passar por aquilo ali, mas ele escolheu passar por mim e por você. E se você está passando por um sofrimento, o Getsemane ele ensina pra gente que quem está passando pelo luto tem que estar aberto também a receber apoio. Não se isole, não se feche, porque isso vai ser pior. Abra o seu coração e a sua mente para que as pessoas possam te apoiar e juntos vocês possam passar por esse momento de dor. A Bíblia conta pra gente uma história do povo de Israel no momento que eles estavam no deserto, que eles chegaram para beber uma água e a água estava amarga. Você já tomou água amarga? É muito ruim, mas em alguns momentos da nossa vida nós passamos por águas amargas, sofrimentos. Talvez estou falando para alguém aqui que está passando num momento de sofrimento pela perda de alguém. E a gente, como é que é falando, né? Não pode desistir. Eu sei que não é fácil. Deixa eu contar uma história para vocês aqui bem rápida. Várias situações que nós já passamos de perder entes queridos. Quando eu perdi minha avó materna, nós enterramos ela num dia onde eu iria começar uma semana de oração numa igreja. Uma semana de oração numa igreja onde nunca tinha acontecido uma semana de oração, uma igrejinha do interior. Eu voltei para casa e falei com a minha esposa, não, nós vamos fazer essa semana de oração. Foi a semana de oração mais difícil que eu fiz na minha vida. Mas eu não podia parar, porque eu estava sofrendo, eu estava triste, mas eu quero reencontrar a minha avó. E ao final daquela semana de oração, para a honra e glória de Deus, nós tivemos 2 pessoas batizadas. Então, a gente tem que continuar o processo. Olha para a história de uma grande pioneira da igreja, Ellen White. Ellen White perdeu um filho, depois perdeu outro filho, perdeu um esposo. E no funeral de Tiago White, ela fala o seguinte, né? Que mesmo ela caindo, ela tinha que cair, mas não abandonar o dever de continuar pregando. Cair ali, né? Triste, angustiada. E ela, no funeral, usou uma frase do marido dela. Tudo vai bem. Jesus está aqui. Ou seja, Jesus vai estar do nosso lado, vai estar nos conduzindo. Então, que nós possamos aprender a lidar com a dor. Nós temos uma esperança. Muita gente acha que quem morre vai para o céu, vai para o inferno, não sei o quê, aquela coisa toda. Isso não é bíblico, isso não existe, a Bíblia não fala nada disso. Os mortos estão dormindo, esperando Jesus voltar para um julgamento. E nós, os vivos, temos que ter a esperança que vamos reencontrar os nossos queridos. Que isso aí queime no seu coração de verdade, meu saleiro e minha luminária. Deus abençoe vocês. Eu espero vocês aqui semana que vem. Um abraço. Fui.